Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje tem uma entrevista muito interessante, concedida na manhã desta sexta-feira no programa Boca do Povo da Difusora, pelo padre Tiago Figueiró e o irmão dele, o Ricardo Maria Figueiró. Eles são autores desse livro aqui, ó, foi lançado recentemente em Campo Grande, que cujo nome é Cabriúva, de Segredo à Prosa, que conta a história da família Figueiró, mais precisamente a história da fazenda Cabriúva, aqui em Campo Grande. Cabriúva é um bairro de Campo Grande e remanescente, né, o que sobrou da fazenda Cabriúva, né, pelo menos no nome, que é uma das maiores propriedades rurais aqui da região e que foi se desfazendo. E o padre Tiago e o Ricardo fizeram um levantamento histórico, né, através de pesquisas que duraram 30 anos, para descobrir as origens da fazenda Cabriúva. E da família Figueiró, né, que é uma família conhecidíssima aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Começou lá em Albuquerque, Corumbá, teve um predomínio muito grande em Nioaca, através da família Rufino, né, que é também a família Rufino, a família Medeiros e tal. Interessante essa entrevista porque você vai conhecer um pouco da história de Mato Grosso do Sul e principalmente algumas revelações importantes sobre a história de Campo Grande, que é uma história muito mal contada, né? muito pouco contada, e que passa a despertar o interesse, né, de pesquisadores, de famílias, de jornalistas. Por exemplo, nós temos aí a grande polêmica criada com o negro em Campo Grande. Quem chegou primeiro? O negro ou os pioneiros família José Antônio Pereira? Tem uma coisa a ser polemizada, que hoje o pessoal que tem por base, né, a povoação dessa região aqui pela Guerra do Paraguai, tem que ler muito, né, como era antes da Guerra do Paraguai, porque há dois momentos importantes. Antes da Guerra do Paraguai era uma coisa e depois da Guerra do Paraguai outra coisa. Durante a guerra outra coisa totalmente diferente. Você lê no livro do Toné, o diário dele de volta de Aquidauana para o Rio de Janeiro, escrito em 1867, logo depois da retirada da Laguna, porque a retirada da Laguna não foi o fim da guerra. A guerra terminou 2 ou 3 anos depois do final da retirada da Laguna. E todo esse tempo, e antes, no começo da guerra, em 1865, final de 64, a população se mudou, fugiu. População civil, militar, todo mundo, né? Quem não foi preso, morto, conseguiu fugir. Uns se alongaram nas serras de Aquidauana, outros
foram para Cuiabá, desceram para Paranaíba. A verdade é que essa região aqui ficou completamente deserta, sobrando apenas no livro do Toné, de 1867, 2 ou 3 famílias. Família que ele encontrou em Correntes, né, vindo na fazenda Correntes, que era a família família Mascarenhas, o Henrique Mascarenhas, que devia ser pai ou irmão do Jango Mascarenhas, e um mineiro que ele encontrou aqui na região de Terenos, o Mota que ele encontrou, foi a única que ele encontrou, depois foi encontrar a gente apenas em Camapuã. Mas é claro que antes da guerra, com certeza havia habitantes aqui em Campo Grande. E a grande polêmica que se cria é do negro, a presença do negro. Há uma tese, né, que ainda não comprovada definitivamente, de que quando José Antônio Pereira chegou a Campo Grande já existia negros aí na região do São Benedito. Não tem nada ainda historicamente comprovado, mas tudo leva a crer que realmente existia negro. Existiam negros ali naquela região e outras regiões. Depois, é claro, é uma história ainda de 100 e poucos anos, uma história recente, e dá muito bem, né, para os pesquisadores, pessoal nas universidades aí, fazer levantamento. Esse livro aqui dos Figueiró, dos irmãos Figueiró, eles abrem esse grande debate da história de Campo Grande, coisa que Paulo Coelho Machado não contou, outros historiadores não contaram, mas que naturalmente vão surgindo à medida que as novas gerações de pesquisadores, agora com muito mais tecnologia e muito mais técnica, vão concluir, vão descobrindo aí devagar. Esse caso da fazenda Cabriúva, essas fazendas aí, porque em verdade Campo Grande surgiu de um ajuntamento de posses e fazendas, né? A partir da guerra, quando começaram a chegar aqui os mineiros, era mais fazenda de mineiros e tal. Agora, antes da guerra não existiam os mineiros, mas já existiam os Figueirosos, Pereira Mendes e outras famílias, que essas famílias é que o pessoal está começando a descobrir, porque aí está a verdadeira origem do sul de Mato Grosso, a origem branca, né? A origem branca, porque claro que antes do branco chegar já havia gente aqui, antes do negro chegar já havia gente aqui, havia o índio, né? Que tem até hoje. Mas o debate de ontem na televisão terminou sendo uma repetição do debate feito no MediaMax, né? Os candidatos se aferraram a criticar o sobrinho, outro a criticar o filho, e não evoluiu muito para proposições que muitas pessoas esperam. Aliás, a maioria espera butinada mesmo. A maioria espera quando o debate não tem butinada, as pessoas desligam a televisão e começam a falar que o debate é muito frio. Quando se trata apenas de o candidato a expor as suas ideias, os seus projetos e tal, até porque as pessoas não acreditam mais em promessa de candidato. Eu não acredito. Prometer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, para mim tudo entra por um ouvido e sai por outro. Aquela discussão ontem da estrada de ferro, da ferrovia transamericana, levantada pelo governador Reinaldo Azambuja, aquilo é tudo lorota. Não vai ter estrada de ferro coisa nenhuma. Não é que eu seja contra, eu não sou contra a estrada de ferro não, eu sou plenamente favorável. Eu nasci
no auge da ferrovia no Brasil. Mas acabaram com a conjuntura ferroviária, né? com o modal ferroviário foi liquidado no Brasil. A liquidação começou no governo do JK e se acentuou no governo militar. O JK para proteger a indústria automobilística nascente e os militares para atender os interesses dos aliados norte-americanos, que era exatamente manter esse status rodoviário no Brasil. Então, eu não vejo... E essa Transamericana aí é completamente inviável. Se você falar em ferrovia, uma ferrovia essa descendo de Paranaíba para chegar em Panorama, de Panorama atravessar o rio e chegar em Porto Murtinho, ainda dá até para você acreditar. Se você fala numa ferrovia ligando Maracaju, essa foi a utopia do Putinelli, ligando Maracaju a Paranaguá, no Paraná, tal, aí eu até acredito. Agora, ferrovia ligando o Porto de Santos a Antofagasta, no Chile, isso aí é uma utopia. Aliás, nem utopia, isso é um delírio. Quem que vai fazer essa ferrovia? Pois os caras não estão dando conta de construir uma ponte lá em Porto Murtinho, uma ponte rodoviária lá em Murtinho, que é bem mais barato. O pessoal não está dando conta de construir uma ponte de 500 metros. Então, vão construir uma ferrovia ligando Bauru, vou ser mais prático, né? Bauru a Antofagasta, no Chile. Mas Sérgio Cruz, já existe, a rodovia está aí. Não está. Essa noroeste do Brasil, essa rodovia da morte da Bolívia, essas rodovias que atravessam aí a América do Sul, isso não existe. Tem que ser toda desfeita e refeita, inclusive as pontes. Não diria que tem que detonar a ponte, mas tem que modificar. Por que tem que modificar? Porque esta bitola de Bauru para cá, entrando na Bolívia, é uma bitola estreita, totalmente superado. Trem não corre em bitola estreita. Então vai ter que arrancar e fazer de novo. Agora, para que os senhores tenham uma ideia de quanto custa uma ferrovia, eu vou dar apenas um número. Para você construir 1 quilômetro de ferrovia, você vai gastar dinheiro que dá para construir 10 quilômetros de rodovia asfaltada. É só isso. Agora, o governo não consegue duplicar a BR-163. O governo não consegue duplicar a BR-262, a BR-267, nenhuma BR no estado e no país. Tem que entregar para a iniciativa privada. E já entregar pronta, duplicada, para a iniciativa privada explorar. Como é que o governo vai arrumar dinheiro para fazer para construir uma ferrovia que custa 10 vezes mais entre Bauru e Corumbá? Vamos deixar Corumbá, porque de Corumbá para lá e a Bolívia vai fazer, né? O problema da Bolívia e tal. A Bolívia não vai fazer nada. Porque essa ferrovia que tem lá na Bolívia, antiga aí, já foi construída pelo Brasil. A Bolívia não está nem aí para o comércio do Brasil, para os interesses comerciais do Brasil. A Bolívia quer vender gás, né, aqui para nós. Então eu não... Me lembro na eleição passada, o Reinaldo prometeu várias coisas, não cumpriu nada do que ele prometeu. Veio atender precariamente já no finalzinho do governo dele, que foi substituir o garantido, que é o imposto por antecipação de receita,
e reduziu a alíquota do ICMS do diesel, que havia tentado no começo, tal. Não acredito que essa alíquota, mesmo ele ganhando a eleição, permaneça depois do ano que vem. Não acredito. Prometeu construir 9 hospitais. Não construiu nenhum hospital. Tem apenas um em construção, que é o Três Lagoas, e um iniciando, né? Aliás, é a segunda vez que começa. A primeira vez que começou no final do governo do André. Passou 4 anos parado, tal, capim comendo conta do terreno. Agora que ele mandou fazer uma limpeza, né? Passou uma máquina. Então não construiu nenhum. Eu estava vendo o Facebook aí do Antônio João, ele cobrando, desafiando o governador a indicar um hospital que ele tenha construído. Não construiu nenhum. E falar do hospital do trauma, unidade do trauma, que quando ele assumiu já estava pronto. Faltava algumas adaptações, porque a construção tinha sido feita para uma maternidade, tinha que ser trauma, tal. Pouquíssima coisa que o próprio governo do estado poderia ter feito já no primeiro ano de governo, que o André poderia ter feito no final do governo dele ou antes, né? Eu me lembro bem que já no finalzinho do governo do André, ele destinou 10 milhões de reais para a construção do anel ferroviário de Três Lagoas. A ferrovia já estava desativada. A ferrovia já não existia mais e ele estava fazendo anel rodoviário, jogando dinheiro fora. Então eu não acredito, né, em promessa feita durante a campanha eleitoral. Programas, né, faz aquelas coisas mirabolantes. Estou vendo aí o Haddad no auge do desespero de final de campanha, prometendo baixar e congelar o preço do gás de cozinha. É um absurdo, que nos remete exatamente a uma coisa que o PT fez no governo da Dilma, no primeiro governo da Dilma, que foi congelar o preço da gasolina e da energia elétrica. Foi como sentar em cima de uma mola, né? Você sentou em cima da mola, a mola baixou. A hora que você sai de cima da mola, a mola vem com tudo. Foi o que aconteceu no governo da presidente Dilma, que, né, fatalmente vai acontecer em qualquer governo que quiser interferir na economia, que quiser inventar de congelar preço, tabelar preço. O governo tem que ter políticas, né, fiscais para assegurar o acesso ao consumo, evitar o desabastecimento, mas nunca querer. Já se passou por experiências aí muito amargas, né, de congelamento de preço. Nós tivemos o plano cruzado, que foi um desastre, e que deveria servir de experiência, né, para essas experiências que se tentam fazer contra a economia. Então eu não acredito, né? Falou o Bolsonaro, por exemplo, está prometendo que vai... Essa é uma polêmica, né? Permitir a posse de arma, mas já falou que não vai permitir o porte de arma, só para determinadas categorias e funções. Agora isso aí já está no código, já está no estatuto. A grande expectativa do pessoal da bancada da bala é a revogação do Estatuto do Desarmamento. Isto ele não vai fazer. E quando diz que vai fazer, termina não fazendo. E quando diz que não vai fazer, não faz. E eu fui verificar, porque alguém me cobrou aí, não, você não conhece
o programa de governo do Bolsonaro. Eu não conheço 100% não, porque tem muita bobagem ali também, né? Eu vou ficar perdendo meu tempo. Mas eu fui verificar esse problema do desarmamento, e ele passa raspando ali, passa por cima, né? O programa fala na garantia de vida, não sei o que lá, direito de defesa, mas não fala na liberação de porte de arma, não fala em revogação do estatuto do desarmamento, não fala em nada, né? Cita a posse da arma e muito rapidamente. Quem lê, né? E você que vai votar no Bolsonaro tem que ler, é bom que leia o programa dele, para depois não dizer, o cara me enganou, o cara disse que ia revogar o estatuto e tal, e não vai revogar. Ele não prometeu nada, no programa dele não tem promessa de que vai revogar, no programa dele não tem promessa que vai liberar, no programa dele não tem nem aquelas bravatas que vai autorizar fuzil para fazendeiro e tal, nem aquilo está no programa dele. Então, eu recomendo às pessoas que leiam, vou ler. Sérgio, seu candidato responde à corrupção dentro do judiciário. Eu venho. Como é que é? Tiago Adams. Não tem um candidato respondendo. Não tem nenhum candidato respondendo à corrupção, coisa nenhuma. Não tem nenhum candidato réu, não tem nenhum candidato. Pode estar sendo investigado. Investigado qualquer um pode, você, qualquer um pode ser investigado, é só aparecer uma denúncia vazia, cheia ou vazia, né? Que alguém, o Ministério Público, a Justiça tem que investigar. Agora, corrupção, eu não tenho nenhum candidato que esteja sendo denunciado por corrupção. Nenhum candidato meu. Desafio aqui, alguém mostrar um candidato meu, candidato do Sérgio Cruz, que esteja respondendo por corrupção, viu, Adams? Inclusive a você. Você está sabendo? Então mostra aí qual é meu candidato que está sendo denunciado por corrupção. Mostra ele, que eu quero ver. Mostra, que eu quero ver. Isso que eu quero ver. Eu não tenho candidato denunciado por corrupção. Não voto em candidato que esteja denunciado por corrupção. Não voto em candidato que seja réu. Aliás, ele nem precisa votar, eu tenho mais de 70 anos. Mas eu vou votar sim. E o meu candidato a governador não responde por corrupção em lugar nenhum. Não é réu em nenhum processo. Se alguém mostrar que ele é réu em algum processo, que ele está respondendo por corrupção, eu deixo de votar nele. Tá? Bem, mas eu falava, eu não acredito então em promessa. Aliás, eu não, a população de um modo geral não acredita. A população quer, no debate, quer ver quem é mais esperto, quem que tem mais agilidade, habilidade para responder, o improviso, né? A sinceridade, sei lá. E, sobretudo, a capacidade de dar porrada. É isso que o pessoal quer ver, não adianta querer, é assim mesmo. Sérgio, bom dia, boa tarde. O Reinaldo só tem prepotência e mais nada. Só conversa fiada. Só mentiras. Estradas todas sucateadas. Hospital de Dourados, só mentira. Obras paradas em Coxim, Rio Verde. Rio Verde até parece cidade fantasma. Bandeirantes, pior ainda. Agora se juntou com Zé Capeta, Vander Lobé e companhia. Enfim, ninguém merece tanta mentira. José Mauro da Costa Martins, meu amigo José Mauro, muito obrigado pela não concordo com tudo que você diz, mas defendo o seu direito de dizer sempre aqui neste programa. Bem,
Então a entrevista de hoje não tem nada a ver com política, mas é uma entrevista que tem muito a ver com a história de Campo Grande, com a história de Mato Grosso do Sul, que a gente vai mostrar logo depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. No primeiro turno das eleições, mais de 117 milhões de eleitores foram às urnas. Desse total, 6% votaram nulo. Neste caso, a pessoa optou por anular o voto ou digitou um número incompatível com o cargo e apertou a tecla confirma. Vale ressaltar que a urna avisa que aquele voto será nulo. Por isso, a Justiça Eleitoral chama a atenção para o seguinte fato: o seu voto só pode ser anulado por você, mas ninguém pode fazer isso. Portanto, não acredite em mensagens que circulam pela internet dizendo que foi a Justiça Eleitoral que anulou esses votos. Isso é falso. A confiabilidade do processo eleitoral brasileiro é resguardada por auditorias, testes e perícias. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante. Eu quero registrar com profundo sentimento, com enorme tristeza, o falecimento ocorrido na manhã desta sexta-feira, no Hospital da Cacemes, do jornalista Carlos Eduardo Bertolotto, o Cadu. Cadu morreu em consequência de um câncer, né, que ele inclusive não conseguiu derrotar, e muito triste dessa notícia, porque não só pelo fato de se perder uma pessoa, né, que vai jovem, novo ainda, com apenas 60 anos de idade, tinha muito ainda a dar, né, de seu talento, de sua criatividade, de sua inspiração, seu amor a Mato Grosso do Sul, mas infelizmente aconteceu. Eu lamento, transmito à família do Cadu, a família do Cadu e a família jornalística de Mato Grosso do Sul, meus mais profundos sentimentos. O Cadu apresentou por muitos anos o programa Noticidade na Rádio Cidade, apresentava um programa também na rádio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de onde era funcionário, e quando interrompeu sua carreira jornalística atacada pelo câncer, ele estava na assessoria de imprensa do candidato Odilon de Oliveira. Bem no comecinho da campanha, acompanhou Odilon por várias cidades do interior, era um profissional
altamente gabaritado, não é porque morreu que eu estou falando isso, não. Estou falando isso porque eu já o admirava e muito mais em vida, né? Porque ele era um homem extremamente preocupado, solidário, né, com seus colegas e tal, e muito preocupado em exercer bem a sua função. O fez com muita dedicação e é uma página que se abre na história do jornalismo de Mato Grosso do Sul. Meus pêsames à família e que Deus proteja o Cadu, meu amigo Cadu. E vamos então à entrevista do dia, concedida na manhã de hoje no programa Boca do Povo, da Rádio FM Difusora, do programa comandado pelo jornalista Baby Paula Filho, do qual eu tenho a satisfação de participar. A entrevista sobre o livro Cabriúva de Segredo à Prosa, esse livro aqui, ó, Cabriúva de Segredo à Prosa, dos irmãos Padre Tiago Figueiró e Ricardo Maria Figueiró. Estou recebendo aqui as visitas simpáticas do Padre Tiago Figueiró e do Ricardo Figueiró. São dois amigos, dois historiadores, duas pessoas da maior importância que nos visitam nessa manhã. Eu vou começar com o Padre Tiago Figueiró. Bom dia, Padre. Bom dia, Baby Paula. Bom dia também, nosso caro Sérgio Cruz. Sérgio Cruz, né? É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Aham. É um prazer muito grande. Ricardo Figueiró, bom dia. Bom dia, B. É um prazer, uma satisfação estar aqui para poder contar um pouco da nossa história. Aham. A origem de Campo Grande, até ouvi agora há pouco sobre a ferrovia, o caminho do comércio aqui no Mato Grosso do Sul. Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Eu vou passar ao Sérgio Cruz, que é um historiador também, um jornalista e historiador, tem vários livros a respeito da história de Mato Grosso do Sul e principalmente em Campo Grande, para que ele faça a primeira pergunta. Pois não, Sérgio? Pois é, cumprimentar o Padre Tiago, o irmão dele, o Ricardo Figueiró, meus amigos de muito tempo, filhos da Dona Edith, né? Isso. Filho é muita boia na casa da Dona Edith. A Dona Edith é ouvinte. O lançamento do livro Cabriúva de Segredo à Prosa. Eu estudei muito pouco sobre Campo Grande, né, sobre a formação de Campo Grande, e para mim é uma surpresa quando o Cabriúva aparece nessa história aqui. Qual é a relação que tem da Cabriúva com Lajeado, o padre? Muito bem. Cabriúva e Lajeado, que me Então, parece... Né? Cabriúva é o nome aqui do bairro de Campo Grande. E sempre nos questionou qual a origem desse nome, Cabriúva. E na nossa família, Cabriúva era uma herança, uma grande fazenda, já anterior à Guerra do Paraguai, anterior a Campo Grande, que a família tinha direito por compra da família. E a fazenda Lajeado era ligada a uma grande fazenda chamada São João do Varadouro, que eram propriedades de um senhor chamado José Ornelas. José Ornelas. Aham. E ele vendeu parte dessa fazenda, daí saiu Cabriúva. A Lajeado, portanto, era grande parte dessa fazenda de São João do Varadouro, e a Cabriúva fazia também parte. Então eram grandes fazendas que existiam antes, né, da Guerra do Paraguai, aqui na região de Campo Grande. Onde era a divisa? Você tem isso aí? Eu não estou forçando a barra, não. Nós temos a divisa da Cabriúva com a Lajeado. Eu estou fazendo essa pergunta porque está aqui no próprio livro de vocês uma citação, aliás, um fato histórico, né, muito conhecido, de que a área urbana de Campo Grande, a primeira área urbana de Campo Grande, foi cedida exatamente pelo proprietário da Sesmaria, fazenda Lajeado, que naquele tempo era uma Sesmaria, né? Sim. E como é que você... A divisa fica exatamente entre o prós e o segredo. Uhum. Então, o Zé Antônio Pereira se instalou entre o prós e o segredo, e a Cabriúva é o segredo. É o segredo. Nós conseguimos desvendar agora que Cabriúva era uma moeda de troca. Até naquele seu livro lá do Amand de Oliveira,
tem o conflito, né, lá na Mateira, com o Sandim. Então, essa parte está dentro da Cabreúva, que a Mateira fazia parte da Cabreúva. Inclusive, a Cabreúva mudou de nome. Ela passou a se chamar Ceroula, né? Num determinado lugar. No determinado lugar. Então, essa é a divisa do Lajeado com a Cabreúva. Mas a Cabreúva começava em Nioaque, porque aqui fala da origem da família Figueiró, e a família Figueiró tem origem exatamente em Nioaque. Não, é no Pantanal. Então, a família Figueiró, na verdade, a família era Pereira Mendes. E o primeiro grupo que veio de caso, eles vieram ali para a região de Albuquerque, Corumbá, Albuquerque. E o nosso bisavô, que nós tratamos aqui, ele nasceu em 1848. E dali, ele quando depois casou-se, né, em 1878, ele então acrescentou ao nome dele Figueiró. Então, nossa família Figueiró é do Pantanal, que a rigor do termo, a nossa família seria Pereira Mendes. Então, os Pereira Mendes aqui da região são nossos parentes. Então, a família ela é originária aqui do Pantanal. E desceu depois para Miranda, desceu para Aquidauana, desceu para Campo Grande, né? Porque Nioaque, na verdade, antes da Guerra do Paraguai, não era só um pequeno destacamento militar, não existia Nioaque, né? O que existia antes da Guerra do Paraguai era Corumbá, Albuquerque, né? Depois Miranda, como núcleo, ao redor de 1850, e Santana do Paranaíba, que começou também ao redor de 1840. Né? Então eram esses 3 núcleos. Então, não existia Campo Grande, outro não existiu, né? Padre Tiago, os Figueiró eram os donos da Cabreúva, é isso? Então, a Cabreúva, ela era uma fazenda que foi adquirida em 1840, sim, ao redor de 1840, de um senhor que era daquela região de Santana do Paranaíba. Adquirida por um senhor que morava em Miranda. E ele era Manuel José Ornelas, né? Era um português. E ele vendeu, né? Pai do Joaquim Dornelas. Pai do Joaquim Dornelas e José Ornelas. Aqui em Campo Grande tem uma rua chamada Joaquim Ornelas. E ele vendeu, né, para Joaquim de Souza Moreira, que é nosso triavô, em 1858. E o Joaquim Moreira faleceu em 1878, o ano que as 2 filhas dele se casaram. Aí se casaram, uma com Pereira Mendes, com 2 irmãos, né? Um ficou com o nome de Pereira Mendes, que era Felipe Pereira Mendes, e o nosso, que acrescentou Figueiró, que era o João Pereira Mendes Figueiró. Então, por questão de herança, a Cabreúva ficou herança, então, de Eulália de Souza Moreira Figueiró. E, por conseguinte, da nossa família Figueiró. Né? Mas então, só para esclarecer, não, é interessante. E botar um pouco de lenha na fogueira. Quer dizer, o Ornelas cedeu para Santo Antônio uma área que não era dele, já tinha vendido e cedeu? Não, antes, ele cedeu antes. Então, ele cedeu em 1886, 80, não foi? Não, são duas coisas que nós estamos falando. Né? Então, primeiro que, quando a gente fala de Cabreúva, toda essa pesquisa nossa durou ao redor de 30 anos. Quando nós perguntávamos aqui em Campo Grande, nos lugares públicos, e para todas as pessoas, e mesmo na pesquisa, não se explicava o porquê do bairro Cabreúva. Né? O próprio Machado, Paulo Machado, que escreveu sobre o Esconde, todos aqueles que passaram, que escreveram, fizeram questão de ocultar. Tanto que para nós ficou um segredo, né? Então, o que aconteceu? O José Antônio Pereira chegou em 1872, portanto, depois da Guerra do Paraguai. Né? Então, tudo que nós estamos falando antes, é antes da Guerra do Paraguai. Eles chegaram em 1872, voltaram com a comitiva em 1875. Né? 75. E como eu falei, o Figueiró casou-se com a Moreira, que era herdeira da fazenda, e eles casaram em 1878, né? 78. Agora, o jornal da época diz o seguinte, que depois da guerra, os fazendeiros, aquelas pessoas que moravam na terra, duraram mais ou menos uns 20 anos. Por quê? A guerra desbaratou tudo, morte, doença. Então as pessoas, quer dizer, e o medo do que podia acontecer, então as pessoas não tiveram chance. Agora, em 1894, olha bem, né? Em 1894, o nosso bisavô, que seria então o herdeiro da fazenda junto com a esposa, em 1894 ele estava buscando reaver os seus direitos.
e pedindo por testemunhos, que as pessoas que conheciam a história, que eles tinham direito a isso, até porque tinha tudo regularizado. Né? Em 1894, né? Eu estou falando de 1894, e saiu a sentença em 1899, falando que isso que era um direito imaginário. Ora, o que aconteceu? Com a República, em 1892, saiu a lei para regularizar a terra, e todo mundo começou em 1894 a regularizar a terra, né? E quando ele entrou. Agora, por exemplo, a Taboco, que era do Coronel Jagé, em 1896 já saiu o domínio, né? E o nosso parente até hoje não saiu, né? Quantos anos? 150 anos sem o direito estar preservado. Eu estou me lembrando aqui, tem uma novela, chama O Tempo Não Para, né? Está passando uma novela. E tem um caso mais ou menos parecido. O Congelado tem uma escritura de 1883, me parece, sabe? E que ele reaviu, né? Que ele está conseguindo reaver a freguesia do Ó. Quer dizer, praticamente todo o estado, toda a cidade de São Paulo. Não tem alguma coisa muito parecida com esse levantamento que você fez aí? É interessante, que, na verdade, então é o seguinte, quando o Zé Antônio Pereira chegou aqui em 1872 e 75, então ele foi receber como herança em 1886, né? Ele recebeu o Santo Antônio de Campo Grande, recebeu parte da Lajeado, que não era Cabriúva. Tem nada a ver com a Cabriúva. Tinha no sentido que era uma grande fazenda, Lajeado, São João do Varadouro e Cabriúva era como se fosse uma grande fazenda do mesmo proprietário. Com a separação da Cabriúva em 1858, né? Então a Cabriúva sai dali. A São João do Varadouro continuou, né? E como menor, porque saiu a Cabriúva, e o Lajeado continuava como fazenda Lajeado, né? Então, da Lajeado, que era de Joaquim Ornelas, ele, né, que era católico também, doou para Santo Antônio, em 1886. Até aí tudo bem. A lei da República foi sair em 1892. Tendo que registrar as terras, todo mundo tinha que registrar, então o Zé Antônio Pereira, aí já era em Niuaque, não era mais em Miranda. Niuaque era a comarca. Então, nessa mudança, tinham que registrar em Niuaque. Assim também, né, o nosso parente, e assim Zé Antônio Pereira. Só que ele não disse, porque não interessava lhe perguntar, você ganhou. Não. Ele era o curador da terra de Santo Antônio. Então ele falou assim, olha, aqui é a terra do patrimônio de Santo Antônio, vim registrar. Registrou, patrimônio de Santo Antônio, quem é o curador? José Antônio Pereira, e ponto. Isso em 1894. Né? Não, 1898. O José Antônio Pereira registrou. Agora, quando chegou em 1910, quando se tratou de ver qual era realmente a área do Rocio de Campo Grande, do patrimônio de Campo Grande, não mais de Santo Antônio em si, né? Quer dizer, qual que é o terreno de Campo Grande? Aí o engenheiro militar Temístocles, né? Brasil, Paz de Barros, o que aconteceu? Ele mandou em Niuaque verificar se estava lá o registro de Campo Grande. Deveria estar registrado lá a doação e registrado o Zé Antônio Pereira, que tinha registrado, né? Devia estar lá ao menos um registro. O que deram lá como notícia? Não se encontrou nenhum registro de Campo Grande. Então o Temístocles, né, fez todo o estudo e terminado em 1911, né, entregou aqui para os encarregados, e aquilo tudo foi para Cuiabá, né, que era o centro da documentação. Quando chegou em 1961, que era o prefeito, como que chamava? Wilson Barbosa Martins, precisando, né, do documento para questões de receber verbas, etc, etc. O que aconteceu? Não encontraram o registro de Campo Grande. Não tinha registro. Não tinha o registro. Quer dizer, olha 1961. O que é em 61, Campo Grande não tinha registro. Oficial. Fantástico. Então aí começa todo o processo de justificativa. Então começa a verificar. Então aquilo que eu estou falando, né? Eu encontrei toda essa documentação na Agraer. Aliás, a Agraer nos ajudou bastante, mas eles não tinham essas informações. Informações esparsas. O Ricardo e eu, por volta de 30 anos, fomos visitando a Agraer, fomos visitando. O que aconteceu? Eles olharam para a gente assim como se fosse, mas o que esses caras querem? Estão, né, atrás do quê? Mas no final, eles percebendo o valor da pesquisa, né, que o mapa, por exemplo, quer dizer, bem no coração de Campo Grande, são 11 grandes fazendas que existiam antes de Campo Grande. E aí se começou, então, todo um trabalho muito interessante, ligado, primeiro, aos 150 anos da retirada da Laguna, né, que foi um grande festejo, né, que aconteceu aqui no nosso estado, que é a história nossa regional. E ligado justamente aos 40 anos da criação do Mato Grosso do Sul. No fim, então, a Cabriúva, né, esse estudo,
ajudou a gente a voltar à raiz do Estado, a raiz de Campo Grande, e como bem disse um comentarista, né, no dia do lançamento do livro, falou assim, a história de Campo Grande, ao menos, precisa ser recontada, tem alguma coisa que precisa ser aprofundada. Tem coisa que... E a história é essa mesmo. Quer dizer que de toda a fazenda Cabriúva, o que restou foi o bairro Cabriúva, que é pequenininho, né? É pequeno. Pequeno. É um bairro... E ali era uma referência, né? A Cabriúva, que era na Estrada do Comércio, que na época da Mate Laranjeira. Então saía de Camapuã, passava ali onde é a frente a Lagoa da Cruz, passava ao lado da Cabriúva. Então nessa Cabriúva tinha uma referência também da árvore, né? Se você pegasse da Cabriúva para a esquerda, você ia para Anhanduí, para o campo da vacaria, né? E se você pegasse para o oeste, você ia até Vila Real, que hoje é Concepção do Paraguai. Legal. Olha, o assunto é muito legal. Esse livro, o Padre Tiago, como que as pessoas podem adquirir? Isso aí pode ser comigo mesmo, Ricardo. Pode ser, Ricardo? Pode ser. 99981-5768. Só ligar para mim. Vou até marcar aqui, 99981-5768. 815768. Então, ao mesmo tempo em que é um livro, fala da história, é um documento. É um documento. E eu quero salientar aqui, B, eu não sei se eu posso falar ao vivo. Claro que pode. Agradecer. Aqui pode tudo. Eu quero agradecer o nosso governador Reinaldo Azambuja por oportunizar essa história que estava ocultada há tanto tempo. Olha que lindo. E no festejo dos 40 anos do Estado, que agora isso começou a vir à tona, toda a informação e base da formação de Campo Grande e do Estado que foi esquecido. E tomara que isso seja assim, como uma fonte de pesquisa, que dali é uma semente para novas oportunidades, né? E que a gente tem não só na região de Campo Grande, como toda a região do Estado, né? E fica o nosso agradecimento aqui ao governador do Estado. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Ricardo, né, nosso colega. Como é que está o nosso aeroclube lá? Está bem? Tá bem? Aeroclube também. Estamos ajustando a documentação. O Aeroclube, daqui uns dias, nós temos uma proposta também para o governo do Estado para oferecer o brevet para os melhores alunos da rede estadual, e receber um brevet como incentivo à educação do Estado, que está sempre a vanguarda do Brasil. Legal, obrigado. Obrigado. Só para lembrar que eu sou presidente do Aeroclube. Sim, né? Claro. Obrigado pelo seu empenho, né, e pelo seu trabalho em relação à aviação. O Padre Tiago, muito obrigado pela sua presença. O Padre Tiago salesiano de Dom Bosco. Salesiano, teve aqui na UCDB, né, Padre Tiago? Morei aqui em Campo Grande há um tempo. E agora está em Três Lagoas. Estou em Três Lagoas. E eu gostaria também de salientar, de Paula e também Sérgio Cruz, que nessa pesquisa, que demorou tanto tempo assim, para a gente poder concretizar esse trabalho, mas o que nós observamos, e o Sérgio Cruz nos ajudou muito com o livro que ele escreveu sobre Amando de Oliveira. Então o que nós percebemos? Que como essa história é uma coisa muito antiga, né, e se perdeu muita coisa, e a gente percebe assim, que o Estado fica também sem a história, sem as raízes, as famílias, né, que não conhecem a sua história, quer dizer, quem somos nós, onde viemos, onde nascemos, os nossos antepassados. Então essa história, o que nós observamos? Também com o Sérgio Cruz, que na verdade a família procurou verificar seus direitos, porque a gente parecia que não, né? Então, no fim, nós fomos encontrando, a própria Graer tinha um livro, tem um livro lá de Newak, livro número 2, que conta ali toda a história, e nós não sabíamos, eles não sabiam, né? E o nosso avô, por exemplo, em 1915, buscou de novo o direito, nosso avô já era Ernesto de Souza Figueiró, né? Então, o que aconteceu? Ali também avisaram para ele, olha, não vá, porque tem emboscada. E justamente em 1914, né, foi a emboscada que levou à morte o Amando de Oliveira, que por questões, ele era candidato a prefeito, né, e na antevéspera ele morreu, né, justamente na emboscada.
E o que nós observamos? Que essa foi a linha, né, de conduta, porque aqui a Justiça do Mato Grosso era 44, né? E o nosso parente, na verdade, não por direito, ele não conseguiu haver, e depois na história, por uma questão da lei do mais forte, né? Quer dizer, por questões políticas. Preservar a própria vida. Ele era correligionário do João Mascarenhas, né? João Mascarenhas. E quando chegou Dom Aquino Correia, que essa era outra coisa interessante também, né? Dom Aquino Correia, ele entrou para conciliar as facções que estavam em litígio, levou à morte tanta gente, inclusive o governador do estado, que era o Totó Paz, né? Em 1906, em Cuiabá, as facções em litígio foram matar o governador lá em Cochipó, né? Era uma loucura. Era uma loucura. Em 1917 houve intervenção federal no nosso estado, né? Aqui no Mato Grosso, e entrou Dom Aquino para conciliar. E aqui em Campo Grande entrou a intervenção também estadual, e quem entrou aqui para amando, né? Foi o Rosário Congro. Quer dizer, esse era o contexto, né, da história. Bom, em 1920 veio Dom Aquino Correia, que era salesiano, bispo, e ficou como governador do estado. Também foi pedido para ele, né? E ele decretou, né? Há um decreto de Dom Aquino para que se resolvesse essa questão, de 1920. Quer dizer, de 1920 até hoje, quanto tempo que o estado, aí nós queríamos até, o Ricardo agradeceu ao estado, né, na pessoa do governador, mas nós queríamos também, assim, já fizemos, inclusive, um ofício ao Estado. Quer dizer, o Mato Grosso Uno e o Mato Grosso do Sul precisam também saber, né? Quer dizer, aquilo ali foi um decreto do governador que não se fechou, né? Não houve conclusão, né? Os direitos não se concluiu, então até hoje, são 150 anos, ao menos, né? De uma história inconclusa. E nós, para compor esse livro, nós tivemos que passar em Cuiabá, em Miranda, Aquidauana, buscar as fontes, etc. E o que nós percebemos? Que o nosso Mato Grosso do Sul, nós carecemos de um centro, de um tipo de um arquivo público, onde que congregue essa documentação, né? Muito esparso, sem catalogação, uma dificuldade, as pessoas não sabem, não conhecem, né? Não facilitam. E, por sorte, o Mato Grosso já tem um arquivo, então lá facilita um pouco mais. A Assembleia de lá tem um arquivo público interessante. E nós estamos sugerindo aqui no livro, né, que o Mato Grosso do Sul precisa de um arquivo público, né? E nós sugerimos o nome, que é João Pereira Mendes Figueiró. Por quê? Né? Quer conhecer a história dele, nós fomos conhecer toda a história do Estado. E quem sabe, né, porque juntando tanto documento, todo mundo pode se beneficiar, né? Nós, oxalá, né, o nosso Estado, né, com a ajuda aqui da comunicação, da difusora, desses grandes aqui, defensores da nossa história, né, consigamos chegar a esse intento, né? Obrigado. Muito bem. Obrigado, Padre Tiago. Passando por Três Lagoas, vou lhe dar um abraço, né? O senhor está Três Lagoas, você estava falando de Três Lagoas aqui, antes de ouvir, né? A paróquia... Bem-vindos, ali a nossa paróquia São Francisco. Paróquia São Francisco. Bairro Vila Piloto e um conjunto de bairros à direita de quem vai para São Paulo, né? Legal. À direita da BR-262. Legal.